Fala galera, tudo bem? Estamos de volta aqui em mais uma edição do 3DX Cast. Hoje a gente vai falar sobre um tema específico aqui sobre logística, certo? Isso, exatamente. Antes de começar, eu quero que eles se apresentem, cada um deles se apresente aqui para vocês. Temos 3 pessoas na mesa hoje para debater esse tema tão importante para o nosso dia a dia, para as coisas chegarem rápidas em casa, né? Para tudo funcionar dentro dessa cidade aqui, não só da cidade, mas do país, de uma forma mais fluida. A gente precisa ter tecnologias importantíssimas aí para a área de logística. Então quero começar, primeiro, cada um vai se apresentar, mas eu estou aqui com o Paulo, com o Sartorelli e com o William Tang. Paulo, vou começar por você. Okay. Eu sou o Paulo Barros, sou consultor global da Dassault Systems, atuando na área da indústria de transporte e logística, e aí todos os clientes relacionados a essa área, operador logístico, transportadora, operadores de carga, eu atendo não só no Brasil, mas também no mundo todo. Tá? Então essa é a minha função. Muito bom. Desenvolver a solução. Obrigado, Paulo. Eu sou o Sartorelli, dentro da estrutura da Dassault, eu sou um consultor voltado para soluções de suporte a tomar decisão dentro do conceito de supply chain, que vai desde a previsão de demanda até o last mile, passando pelas operações de manufatura e distribuição. Boa. William. Sou o William Tang, diretor de operações do Alibaba, AliExpress. Estou aqui, sou o primeiro funcionário aqui, baseado aqui no Brasil. Já trabalhei na FedEx junto com o Paulo e com o time. E a gente tem inovando, trazendo as inovações chinesas que tem na China para o mercado brasileiro. E aí eu vou compartilhar um pouco mais a experiência do cliente, automações, logística. Muito bom, muito bom. Que bom. Legal, estamos com um time de peso aqui. Obrigado por ter vindo, William, Sartorelli. Paulo, obrigado. Muito bom ter todos aqui. Eu queria começar primeiro com a seguinte pergunta para vocês. Vocês decidem quem que vai resolver e depois vocês vão tocando a bola aqui também, tá? Não fica só comigo fazendo as perguntas ou pensando nas ideias. São Paulo é fácil, entre aspas, porque tem infraestrutura, certo? Mas e o resto do Brasil? Como que a gente faz para esse negócio dessa tal de logística funcionar num país tão grande, com tantos desafios tributários, de transporte, de segurança? Como que isso funciona, gente? Bem, é fácil mais ou menos, tá, André? Então, quando a gente olha São Paulo, a gente traz componentes da operação logística que a gente não encontra em nenhum outro lugar do país, né? Então, a gente começa pela questão do rodízio, né? Então, se você imagina que, da mesma forma que a gente tem rodízio nos nossos veículos particulares, a gente também tem um rodízio nos nossos veículos de carga, né? Então, as empresas que operam passam pelo mesmo desafio que nós, como os usuários, passamos também, né? E, além disso, por exemplo, você olha a questão de limitação de estacionamento para poder entregar carga, local de carga e descarga, e quando a gente traz uma perspectiva maior, olhando agora a questão mundo, você vê essas questões ainda muito mais rigorosas, né? Então, a questão da logística urbana é um fator muito complexo. Mas você está certo. Quando a gente começa a sair do centro de São Paulo, começa a ver as questões das rodovias, todo mundo sabe, todos que estão aqui sabem, questão de buracos e os veículos, manutenção que isso causa, problema relacionado à manutenção dos veículos, caminhões, isso é algo muito grave, é sério e é uma linha muito forte lá no P&L das empresas, a questão de manutenção de veículos. Então, você traz um componente importante e, obviamente, tudo isso é feito com muito planejamento, muita gestão, liderança e também tecnologia, tá? Então, dentro desse ambiente de operação, são fatores muito importantes, né? Eu não sei, o Tang... Trazendo um pouco de visão do... Sempre vou tentar colaborar um pouquinho, trazendo um pouquinho fora da caixinha, né? Então, o que a gente está acostumado a ver e o que tem lá fora poderia trazer. Então, falando assim, o Brasil é complexo, grande e sempre voltado para a experiência do cliente. Então, o cliente quer que entregue rápido. A expectativa é chegar o quanto antes, né? Então, se pensando sempre no mercado, o que a gente inovar, fazer, né? Então, sempre pensa, o primeiro passo é pensar na experiência do cliente. O que o cliente, consumidor final, quer? Né? Ele quer que entregue rápido, ele quer que seja mais barato. Então, e depois tem outros pontos de experiência do cliente, de quantidade de produto, SKUs, né? Tem toda uma jornada. Mas falando em logística, a nossa parte, o Brasil lá tem 27 estados, cada estado tem sua complexidade, a Amazônia está em seca agora, né? A Acre também. Na China, a gente usa inteligência artificial para planejar a demanda. Então, a gente pegando assim, um Black Friday, a gente chega para um lojista fala assim, ó, me traz 2.000 micro-ondas, vamos pensar, linha branca, traz 2.000 micro-ondas aqui, até o armazém de Shenzhen aqui, que nosso sistema já planejou que vai espalhar para 50 armazéns, então a gente tem 50 fulfillments espalhados pela China, imagina que a China é a mesma complexidade do Brasil. Gigante também. E a gente espalha um micro-ondas para esse armazém, 20 para o outro,
para que 96% a gente consiga entregar em 24 horas. Caramba. Então, esse é um acordo que você já faz com o cliente de vocês, né? Então, vocês lá no acordo, antes de vocês chegarem, coloquem, armazenem com a gente e a gente entrega essa inteligência para o cliente que decide Isso. operar com vocês. Então, tem inteligência artificial rodando. Então, você vê a tendência, né? Do que o cliente final vai pedir naquele momento, qual foi a Isso. tendência de consumo. Tem todo um trabalho daí falando do lado da plataforma, tem uma previsibilidade também de planejamento, depois tem outras ações, né? Uma pre-sale, pre-order antes, para incentivar, você já pode garantir comprando agora antes. Então você começa a planejar 2 semanas antes esse pico. Então você já tem os clientes que já fizeram pre-order, né? Tem plataforma que não vai fazer isso. Então sua assertividade começa a diminuir, não ser tanto. Você faz uma parte pre-order, outra parte inteligência artificial para planejar, e depois você tem que avançar esse estoque. Falar que vai entregar 24 horas para o Acre, no Amazonas, não vai. Para Recife, não vai. Né? Então você tem que planejar. Então na China a gente tem 50 fulfillments, para abastecer a gente usa a inteligência artificial, e aí mais um outro nível, pegando agora a AI generativa, né? Aí tem um robô que consegue conversar com o lojista. Imagina assim, tem muito lojista plugado na plataforma. Então, como que um robô, ele liga pro lojista e fala, lembra do seu SKU? A promoção 9/9 tá chegando, né? Lembra de você avançar tanto estoque. Eu vi que você tem 10 unidades, você vai precisar vender 100. Lembra de planejar comprar 90. Então, a gente também tem... Vocês ajudam nessa consultoria do cara fazer a gestão do estoque dele também. Também. Aí, com outro nível de automação. É incrível isso. Ô, Tang, eu tive uma oportunidade, como você mencionou, de trabalhar contigo há alguns anos, né, numa empresa passada, e uma pessoa que sempre me admirou, né, pela sua dinâmica, pela sua energia de tratar as coisas, Obrigado. Nunca se esmorecia com um problema aparecia, mas você hoje está numa empresa que tem uma cultura chinesa, né, então se você olhar a sua história, posicionar agora o Tang onde está, qual é a principal diferença que você vê pela história onde você passou, os desafios que você tem hoje? Qual é essa grande diferença de estar posicionado como alto executivo numa empresa chinesa comparado com o que você vivenciou aí nas outras empresas? Separa 2 partes. Primeiro que tudo na minha vida teve um toque de Deus para movimentar no caminho. Então Deus pede para assim, faça o seu melhor. Aí Paulo está testemunha. Então eu mesmo trabalhando na FedEx, estou lá fazendo o meu melhor. Sempre um pouquinho mais que a média. E tem outra parte que Deus vai conectando os pontinhos. Aí ele dá que nem o Steve Jobs, né? Para frente é nebuloso, mas a hora que eu olho para trás, eu vejo os pontinhos que foram ligados. Então, para eu vir aqui pro Grupo Alibaba, como eu sou o primeiro funcionário, foi um headhunter de Xangai que me achou. E aí o headhunter pensou assim, trabalhei 7 anos, 8 anos na FedEx, uma empresa complexa, muitos departamentos, tem que negociar várias áreas, né? Depois trabalhei 1 ano na Log. Aí aquilo é vontade de startup, unicórnio, Uber outra das pegada. coisas. E aí o headhunter precisava de alguém que entendesse complexidade de empresa grande, que fosse voltado para entrega de logística de e-commerce, que é o foco da Log, e tivesse o olhinho puxado. Acho que não tem muitos caras assim no Brasil que vai juntar esses 3 Tem que ter o nome fatores. Tang, não? Ajudava, né? Tang é uma dinastia lá na China. Então foi o primeiro, né? Então essa parte aqui do Deus sempre foi guiando. Agora pegando seu ponto assim nessa mudança e visualizando aceitar desafios, né? Querer ir buscar coisas novas. Porque a gente ficando dentro de uma empresa, tá lá 8 anos, 10 anos, tem uma tendência de estar crescendo. Mas aí você fica atento, tem movimentos acontecendo no mercado, ou você vai lá estudar e trazer para dentro, né, da sua empresa, ou você sente que a empresa não está inovando, muda. Se você com personalidade quiser mudar também. A gente faz o nosso plano de carreira, né? Não existe esperar isso da empresa, é importante. E dentro desse conceito de, você falou empresa grande, empresa pequena, startup, quer dizer, como é que você vê um grupo como a Alibaba, de presença global, né, atuando num mercado brasileiro que tem uma dinâmica particular? Né? Como é que a Alibaba, ela dá autonomia, não dá autonomia para as regiões? Como é que se resolve isso, né? Na China, a gente tem 226 países. Então, existe na China lá o headquarter lá em Hangzhou, que fica lá 2h30 de Xangai. Lá tem uma equipe grande que cuida desses países, a gente chama de overseas. E quando a gente mapeia os países assim, esse é um país foco de crescimento, emergente, tem potencial, a empresa investe montando escritório local, CNPJ, tudo isso. E aí é onde começa a querer contratar pessoas que falem português, falem a língua local, e entende essa complexidade. Para conseguir trazer para o time da China,
os ajustes que precisam. O que é o conhecimento de transporte, CTE, né? Para emitir o CTE tem que incluir a nota fiscal do produto, da venda. Né? Só fazer um parênteses aqui, também. Desculpa interromper, você falou um termo CTE, e como eu sei que esse vídeo vai passar não só no Brasil, mas fora do Brasil, então esse CTE é o conhecimento de transporte. Então, um documento fiscal que habilita um transportador a movimentar a mercadoria de um site para outro, né? Então, só para quem está aí em casa se ambientar com essa linguagem. Né? Então, precisava de um local. Aí, como eu fui o primeiro a entrar, então ele abriu o CNPJ em março, eu entrei em março. Só que quando você abre o CNPJ, alguém abriu com um advogado, colocou um KNAI lá. Na hora de a gente pensar, vamos operar então como transporte para emitir conhecimento. Fala, mas o KNAI não tá dado de transportadora. E como faz? Você tem que ir a NTT, fazer uma prova, né? Tem o responsável técnico, tem o TMS. Então começa toda uma jornada e tem que ter um cara local que começa a juntar todos os cortar pontos os caminhos, e né? falar, preciso desenvolver um projeto assim, tem um sistema, vai levar mais 6 meses porque tem que fazer esse processo, vai ter que contratar o advogado para fazer abrir outra parte. Então tem uma gestão de expectativa forte, né, Tan? Que você teve que trabalhar no início aí para... Mas aí na China tem outro lá, né? Tudo precisa ser logo, mais rápido. E aí onde tem a parte do competitividade com o mercado chinês, com o ocidental, tem mudado bastante, porque o ocidental, se pega a Europa lá, a gente 44 horas semanais de trabalho, e alguém fala que trabalha 38 horas por semana é mais produtivo. Aí vai lá no Congresso e aprova. Depois está lá na Europa, lá, trabalhar 4 dias por semana em vez de 5 é mais produtivo. Não sai essas coisas? Sim. E aí aprova. Short Friday, aí corta, não tem nem Friday mais, né? Short o quê? Deixa eu short, né? Empty Friday, né? E aí o que acontece? Tá lá 4 dias por semana, 6 horas por dia trabalhando, tá lá o chinês trabalhando 6 dias por semana, 15 horas por dia. Como você vai competir? Né? Aí depois ainda coloca a forma como a gente trabalha. Aí lá, eu trabalho até seus 7, 8 horas da noite, né? Aí depois tem um tempo em casa. Aí lá pelas 10 horas da noite, é 9 horas da manhã na China. Então conecto. Aí você trabalha mais umas 2 horas, 3 horas, trocando a fichinha do que você fez ao longo do dia para um colega seu que tinha uma demanda que passou. Aí você passa para ele. Aí quando chega 8, 9 horas da manhã, ele está trabalhando à noite, ele passa de volta para você alguma outra demanda. E assim a gente todo mundo trabalhando, né? E a gente trabalha 24 horas. 24 horas, exatamente. E não é só China, a Samsung disparou, né? O Demon, um amigo meu, né? Que foi o responsável pela expansão da Samsung por 13 anos, saiu de 5% de share para 50% do mercado. E antes era iPhone, era outros celulares que estavam disparando. A Samsung nessa velocidade também, jogando. Precisa inovar isso no produto. Assim, foi inovando mais rápido que os outros. Então a China hoje em dia está nessa velocidade. Pegou os carros elétricos também. Impressionante. Crescimento. O Tang, acho que todo mundo aqui acho que você, André Sartorelli, o próprio Tang também, né, já deve ter, certamente já comprou do AliExpress, né? Morra muito. E para quem é do passado, né, lembra que comprava, será que vai chegar, não vai chegar? E aí quando chegava a gente até parecia um presente, né? Recebia um presente vindo da China, né? Já até esqueci que tinha comprado, né? Tava muito feliz. E hoje tá bem diferente esse cenário, né? E até onde eu sei, a gente obviamente já conversou sobre isso em algum momento, teve uma participação sua nesse processo de trazer os 40 dias para pouquíssimos dias. Se você puder contar um pouco aí dessa jornada, essa dificuldade que você teve que enfrentar, desafios, e qual foi o seu papel como líder, como executivo, como inovador. Conta aí um pouquinho pra gente como é que foi essa jornada para trazer essa experiência não só para a Alex, mas para nós como consumidores, que é bacana. A sensação que eu tinha, acho que vocês vão compartilhar comigo, era aqueles R$50 que você achava no bolso do paletó, que fazia tempo que você não usava. Caramba, tava aqui. Você já nem lembrava mais. E hoje mudou completamente essa experiência de consumo. Realmente, a velocidade é outra. É absurda a velocidade. Mas aí é aquela experiência do cliente, né? A velocidade importa para ele comprar? Importa. E tem outra parte, né? Como qualquer negócio, faturamento e lucro. Né? As duas variáveis, né? Se você comprar e chega a cada 3 meses, geralmente, se 100% das vezes chegar, você vai comprar 4 vezes no ano. Comprou, chegou, compra de novo. Você não vai comprar sem nem ter chegado, né? O fator de confiança tá sempre na cabeça, né? Se demora muito, né? Se chegar levar 30 dias, você já subiu de 4 vezes no ano para 12 vezes. Né? Você tá fazendo mais... É uma estratégia... A logística cada vez mais tem sido importante, né? Falando principalmente de e-commerce. Né? É um fator decisivo para aumentar vendas.
Então você de 4 vezes por ano para 12, já aumentou 3 vezes seu GMV. Potencial, né, de crescimento. Falando de logística, antes levava 3 meses. Lá na minha época da faculdade, 3 meses e ainda chegava surpresa. Oh, nossa, que surpresa, né? Um presente. É o que eu falei, a gente nem lembrava mais. Quando eu comecei há 4 anos, estava 40 dias. Então eu levava 40 dias. Aí depois tem que ter um cara local que fala português, entra na operação e sempre falo para os gestores, né? Desce na base operacional e conversa com o cooperador de carga. Porque, como que é o seu processo? Fica lá, gasta um tempo, entenda o processo. Né? Eu olho aqui e separo a caixa desse jeito. Falo, pô, que número você está olhando? Esse número? Pô, se eu pintar esse número grande, fica mais fácil para você olhar? E para você não errar? Caçando, né, as letrinhas. Aí, pô, antes eu só lia assim, Centro Internacional Curitiba. Pô, se eu colocar o número 2 grande, aí você separa o número 2, tem do 1 ao 5, né? Aí você separa fácil? Sim. Então China, vamos alterar a etiqueta e colocar um número maior aqui. Isso é inverter cor, né? Em vez de estar escrito número 1 em preto, você uma bola preta e o número 1 em branco. Em branco. Né? De longe o cara vê. E o supervisor também de longe tá monitorando, consegue ver melhor se você tá separando errado. Então são detalhes, né? Tinha detalhes assim, aí a carga chega, eu falo, mas por que a carga não tá aqui? Né? Não, é porque de vez em quando sua carga vai lá pro terminal lá do fundo, 300 metros de distância. Eu falo, mas por quê? Porque se misturaram carga aqui no meio, ele vai, pô, então se não misturar, vem direto do avião pra cá? Eu falo, então você vai enxugando. Então saiu de 40 dias, 15 dias, 12, 7, agora chega aqui em São Paulo, na sua casa. 4 dias corridos. Cara, impressionante. Da China pra sua casa. É mais fácil você sair, a gente, ser humano, sair da China. A gente, ser humano, demorar mais pra chegar do que o negócio. Isso aqui é uma coisa curiosa, Zé Delivery. Não sei se você como é que é a operação do Zé Delivery. Você vai lá e pede a cerveja. Aí ele pega a loja mais próxima pra atender. Se esse cara não colocar um motoqueiro na rua em 5 minutos, não sei exatamente o prazo, ele perde o pedido. E outro cara pega. Entendeu? Interessante. Eles fizeram a tecnologia, a competição interna. Porque antes o cara pegava um monte de pedido e ele falava, vou juntar aqui 10 entregas, bota na moto, ela faz 10 entregas. Depois. Então já a Ambev, né, no processo do Zé Delivery, ela forçou que o cara tem que ter eficiência. Se ele não tiver eficiência, ele perde o negócio. Porque se o cara tá pedindo, que nem a gente aqui mesmo no estúdio, eu pedi algumas coisas para chegar, eu não tinha tempo de sair para ir lá comprar, a gente pediu, chegou super rápido, funciona muito. É importante isso. Outro aspecto, quando a gente olha, Tang, a questão da logística, obviamente, a expectativa do consumidor é ponto-chave, então todos nós aqui vivíamos meu presente chegou e você foi lá e resolveu essa dor. E eu sei também que tem um outro componente bem forte dentro do grupo Alibaba, que é a questão de previsão de demanda, né? E quando a gente olha a operação logística, quando a gente olha peak season, ou seja, momentos de alta demanda, a gente sabe que se o operador logístico, o transportador, não estiver preparado para isso, vai gerar gargalo, vai travar a operação e a carga não vai chegar no cliente, né? E aí queria capturar um pouco da tua perspectiva, do que você vive lá dentro, do que você tem hoje, do que é que você acha que vai ser no futuro, essa questão de previsão de demanda e como é que transforma essa tua previsão, acurada ou não, ou boa ou não, mas você dá a mesma visão para o teu prestador de serviço também, para o teu parceiro, que se ele falha, você falha também, né? Então como é que é esse fluxo dessa comunicação e também como é que você trabalha com essa questão de prever melhor, né? Do que vai acontecer no espaço curto ou mais longo de tempo, né? Prever casa no... Tem que ter... Quando a coisa é muito complexa, tem que ter sistema. Inteligência, sistema, agora com inteligência artificial, para plugar todas as variáveis e isso ir melhorando. Então isso é um primeiro passo, né? Mas depois como você trabalha com múltiplos parceiros, aí tem que padronizar. Esse é o desafio, né? Então a gente está falando de múltiplos quantos? Qual é uma ideia assim, de quantas empresas vendem através do portal de vocês aqui no Brasil, ou se você não puder falar em números locais, mas em números globais, uma ordem de quanto? Para as pessoas terem uma noção qual que é o desafio que você tem? De sellers são milhões, né? Milhões. De sellers são milhões. Tanto que a China, comparando assim, a China é um lugar que produz tudo. Né? O que a gente quiser, vem lá. Você ter ideia, né? Sempre de novo, a experiência do cliente, né? Vou bater bastante nessa tecla, porque é para o empreendedor, para o gestor entender assim. De pensar no cliente. É o mais importante. É o mais importante. Não o que sai da nossa cabeça, o que o outro deveria consumir, como que o outro deveria andar. É muita presunção isso, né? A gente tem vários casos aqui Brasília e tal, mas o ponto
o consumidor quer achar, um Apple Watch quer achar pulseirinha lá, de couro. Né? Ele não vai achar aqui, mas vai achar lá. Então, a variedade de SKUs é importante ter na plataforma. Uhum. Então, você tem uma ideia, né? A Amazon tem 1 bilhão de SKUs. E o Grupo Alibaba tem 2 bilhões. Meu Deus. Imagina Então- como prever isso, né? 2 bilhões de produtos diferentes. Diferentes. Pode ser um detalhe mínimo, mas Os 2 milhões ativos, já passaram uns 15. É, Né? Você quer essa molinha, quer esse parafuso, quer a caneca, vai ter. E eu imagino que isso sirva para input para o fabricante também, né? Assim, porque em algum momento ele vai ter que começar a produzir. Ele não vai produzir 2 bilhões de todos os produtos na quantidade alta de estoque. Você tem que ter algum drive vindo do consumo, né? E aí, eu imagino que tá aí tem uma mágica nesse processo aí, né? Tem aí sopa de letrinhas novas. É o Marketing to Consumer, M2C. Ok. Então, você... Bota aí, esse tema é novo. isso é importante. né? Né? Então, basicamente, você pegar um modelo assim, Go Case, né? Go Case é o input do comprador para a fábrica, né? Quer dizer, é o C2M, quer dizer, Consumer to Manufacturing. Ok. Né? Esse é o C2M. Depois a gente tem outro, que aí são modelos diferentes, tá? Depois tem o Factory to Consumer, que aí é o modelo da Shein, ou Growth Supplements, que tem lá no sul. Ok. Né? Então a fábrica produzindo direto para o consumidor final. Aí é eficiência de custo e modelo de negócio. Uhum. Né? Porque hoje em dia, né, a fábrica fabrica, aí é o B2C, né? B2B2C. Fábrica para o distribuidor, distribuidor para a loja para o consumidor final. Todo mundo teve custo logístico, carrega caminhão, descarrega, todo mundo teve que alugar um espaço e tudo vai no custo, mais margem, mais impostos. Aí o cara tem que comprar a roupa por R$300. Que poderia valer muito menos, poderia custar muito menos, né? Aí a Shein vende por metade. Uhum. Mas porque ela tá perdendo margem, queimando dinheiro? Nada Não. disso. É porque ela foi mais eficiente no modelo de negócio. E isso hoje, né, falando de sistema, tecnologia, no passado, né, nossa, sabe aquela, no início do e-commerce, o cara que distribuía ou fabricava, fala, não, esse mundo do e-commerce, separar tudo, fazer uma logística diferente, né, sistema, não tenho. Então ele fala, não quero. Né? É sempre vendo para o distribuidor se compromete a comprar meu estoque todo ano, tá tudo certo. Né? Hoje em dia, né, se quiser automação para separação de produto, tem automação, mas coisa simples, né? É só baixar um sistema, um hub, integrador, e tá lá, impressoria cuspindo etiqueta de todas as plataformas. E aí no passado, para fazer uma logística, a gente que era da época da FedEx, pensando em, entregar e-commerce. Não vou entregar e-commerce. É muito complexo, é muito caro. Como que vai parar um caminhão para entregar um pacotinho? Né? Hoje, né, tem empresa de transporte cobrando, né? Assim, já tem um Uber das coisas, tem um motoqueiro, já tem uma logística com uma eficiência que sai lá poucos reais para entregar um São Paulo. Então, o custo também do frete também começa a fazer sentido. Então, tem sistema, e depois tem uma logística eficiente de baixo custo. Aí começa a habilitar o e-commerce. E o terceiro fator é, antes ninguém conseguir achar o fabricante. Hoje, com social media, é só o cara fazer uma coisinha que viraliza, o cara já acha direto o fabricante. A explosão que isso dá. Eu acho que você trouxe um fator... Rapidinho, você trouxe um fator importante, tá? Que, pelo menos nós que estamos aqui, né, ocidentais, eu acho que você também é de Piracicaba, não é isso, Tang? Piracicaba. Também tem isso na mente. A gente tinha, não, porque a China, mão de obra barata, é por isso que os produtos são baratos. E o que você está trazendo aqui de conceito, eu acho que é bem importante, né? Que muda a cabeça da gente, você traz um conceito de especialização. E bate com o que eu já vi especialistas falando, que na China, se busca a China não é mão de obra barata, já foi, isso aí já ficou no passado. O que se encontra lá é mão de obra especializada, processos especializados, tecnologia especializada em larga escala. Em larga escala. Então, se eu preciso fazer um negócio em larga escala, eu vou na China, porque lá, além de ter a especialização, consegue ter em larga escala. Então, é interessante esse ponto. E a qualidade. E a qualidade, exatamente. Que aí esse negócio de réplica, isso já é coisa do passado. Pelo menos é o que eu tenho ouvido e tenho visto também com os BYD e tal, então, etc. Não, pegar é básico, né? Uma Montblanc tem até como fazer uma qualidade melhor que a Montblanc ou menor qualidade. Tudo depende de como o cara quer, né? O que o cara quer investir para conseguir vender depois para o seu cliente final. Então a gente tem todas essas qualidades, tem automação. Se pegar uma automação fazendo roupa da Adidas, né? Quando você vê numa fábrica de roupa aqui, você vê um monte de pessoal costurando. Lá não, lá já a tela inteira passando, cortando, a peça vai andando, vai conjuntando com a outra parte, no final
tá lá a peça final. Então a gente tem a automação, tem todos os insumos necessários para produzir, então que é todos os tipos de botão diferente, todos os tipos de gola, diferente, não quer algodão pima, mas quer um tecido semelhante, mesmo toque de algodão pima, vai ter lá para você produzir, então tem os insumos necessários, tem a automação, e aí quando se fala larga escala, tipo assim, vai ter o feriado, 7 de setembro, né? Aí aqui a gente para, ou o terceiro turno da fábrica não opera, a gente pensando em demanda nacional, né? Agora, como a China produz para o mundo inteiro, então ela está lá 24 horas funcionando, todos os dias, então ela consegue ter uma máquina de investimento mais cara e mais complexa do que um empreendedor brasileiro compraria e produzindo sem parar. Então, os centavos que você dilui da depreciação, né, é diferente quando a gente multiplica. Então, compensa. Então, competir é difícil, né, com a velocidade e produtividade. E depois tem a parte da tecnologia, que a gente tá falando, né? Quem pegar carro, a gente é brasileiro, gosta de carro, né? Sim. Então, as marcas europeias se juntando com as chinesas. Né? Você pega o Volvo, né? Sim. Né? Quem é dono dela é Geely. É a Geely, né? Por trás da Lotus inglesa, quem por trás é Geely. Né? Tem a Mercedes juntando com o BYD, então tem as marcas se juntando. Porque se não juntar para fazer a elétrica, o seu concorrente vai se juntar. Aí você vai perder share do mercado. Exatamente. Mas isso é curioso, o protagonismo da China, cara. Pô, muralha da China. A dinastia Tang lá. Há 1 milhão de anos atrás fez uma rodovia maior que a Transamazônica. Entendeu? Então, a China teve um protagonismo por alguma razão histórica. Ela ficou num buraco aí de 100 anos, 150 anos e voltou no protagonismo que ela já tinha. Mas voltando aqui para o nosso negócio aqui. Hoje você vê assim, se a gente fosse olhar, para você surfar nessa onda, que você falou, experiência do cliente, pressão de mercado, você tem um desafio e você tem a mudança. Se você fosse escolher qual é uma solução, qual é a tecnologia que você usa hoje, que faz você ter um bom desempenho hoje, e como é que você vê no futuro a tecnologia que você vai precisar? Sabe, a gente falou, se a gente voltasse 10 anos atrás, a tecnologia era fazer um CTRC eletrônico que funcionasse, uma nota fiscal conjugada, né? Sei lá. Hoje, qual é a principal tecnologia que a AliExpress tem, que faz ela ter o sucesso que ela tem, e como é que você vê o futuro? É essa mesma tecnologia? Vai mudar? Não é pitch, né? Mas por trás da tecnologia são o ser humano. Então, assim... Com certeza. Geralmente, quem tá lá dentro do grupo Alibaba, o que exige, né? Cultura, tipo de pessoa, é aquele pessoa que tá com o chinês pensa, né? Tá inconformado com o indicador que bate lá. Se a gente tá com uma meta de 96%, aí você bate 96%, geralmente brasileiro. O fornecedor e o comprador, né? Os dois apertam a mão, tá todo mundo feliz, ninguém cobra mais nada, e assim vai. Né? Então, assim, não é assim? A gente 96%. Sim, a nossa cultura é muito a China condescendente, né? Com o que tá ok. Já tá perto do 100, já tá bom. Fui servido bem. Tá no contrato, 96, tá tudo certo. Na China, sempre você vai atingir nesse trimestre 96. Aí qual que é o próximo plano de ação? Caraca, já subi do 90 para 96, bati o recorde, ganhei o prêmio da empresa. Falou, legal. E a próxima etapa? Agora virou baseline. Você tem que entrar deep dive nos 4%, entender os pontos e fazer plano de ação. E sempre voltando para a experiência do cliente. Então, a gente está sempre inovando. Aí, pegando pontos, o que fazer aqui para o mercado nacional, né? Então, primeiro, pessoas que, se quiser construir uma empresa, né? Sempre pensando em inovação, melhoria, aquele cara um time que não é inconformado com a situação do status quo, sempre querendo um pouco mais. E isso entra a equipe de TI, de RH, de tudo. Todo mundo que está dando suporte junto tem que estar nessa mesma jogada. E se não tiver, tudo bem, né? Vai para outra empresa e não aqui. Eu trabalhei numa empresa que o presidente falou, primeira reunião que eu participei com todo mundo lá, o presidente falou assim, ó, aqui nessa empresa, ou você vende, ou você ajuda a vender. Se você não estiver fazendo isso, está na empresa errada. Então, só para juntar, você está falando, a experiência do consumidor, para mim é isso, ver lá que você tem que vender o seu produto. Então, você tem que garantir a experiência do consumidor para ele voltar. E do outro lado, é esse pensamento inconformado, vamos falar assim, ou essa melhoria, a busca da melhoria contínua. Você fala que esses são os dois pilares da AliExpress, vamos falar assim. Sim, porque a gente tem muitos desafios, assim, no início, como a criação é dentro do mercado brasileiro, né? Então, você tem a parte da vencer as barreiras que você mesmo aprendeu, cultural. Né? Cultural. Então, assim, assim não vai dar, sempre começar a vender, assim não dá, assim é difícil. Assim.
Aí a China começou assim, como a Coreia falou, pô, para de vender dificuldade aí. Né? Eu acho que Tudo não você dá. já cria, não preconceitos, mas conceitos, você forma Exato. conceitos que você fala, não tem outro jeito, é daquele jeito. Aí quando vem alguém de fora, fala assim, cara, como que não tem outro jeito? Não é possível. Então, esse inconformismo não é algo negativo, de deixar a pessoa sempre derrotada ou triste. Eu acho que é um inconformismo no sentido de provocar as pessoas. Cara, não é possível, não tem outro jeito mesmo, vamos procurar. Tem óbvio que tem uma hora que você tem que, algumas coisas você tem que aceitar que não tem jeito, mas eu acho que tem situações, e a maioria delas, você tem sim como contornar. Você só precisa ver se você tem vontade o suficiente para fazer isso, né? Se você tem um time também com a mesma vontade, ou se você vai falar, putz, não, deixa assim, já tá assim tantos anos, já para que eu vou trocar esse troço, né? Então tem essa cultura, né? Pegando esse gancho do André Tang, tem alguma coisa lá que você vivenciou que é típico do brasileiro e isso aí você sabe realmente que não vai mudar e a China teve que se adaptar. Você citou um exemplo da questão do colocar a placa do 2 lá, mudar o embarque lá na China e tal. O que é que você traz de ponto forte que você, quando conversando, poxa, eu preciso convencer eles lá fora, porque Não isso vai aqui ter é assim, jeito. porque senão eu vou perder mercado, né? É a mesma coisa, a gente estava aqui semana passada. Ser feliz ou ter razão, né? Exatamente. A gente estava semana passada aqui, um amigo nosso que é brasileiro, morando lá na Inglaterra, então a gente visitando o cliente aqui. Aí ele, não, Paulo, deixa eu dirigir o carro, porque faz tempo que eu não venho aqui, eu quero viver, eu tô com saudade, exatamente. Dirigir né? do lado certo. Exatamente. Aí, o que é que tem que fazer quando chega aqui? Abastecer o veículo, né? Uhum. Aí, quando ele vai no posto, qual a primeira diferença que ele sente quando chega no posto de Já combustível? levantou para abastecer o veículo, nem precisa. Segura, ele fica aí, que é cultural, né? Então vai ter que vir alguém para poder fazer o abastecimento. Então, esse tipo de coisa que é típico da nossa cultura. Conceitos imutáveis. Exatamente, que lá fora muitas vezes é impensável, né? Tem algo assim que Tem mais do quebrar barreiras para fazer do que. Mas tem assim do tipo, o chinês vai entendendo, né? Como criou a operação nacional, a gente tem a parte do CLT, não pode obrigar os caras a ficar trabalhando tarado, né? 15 horas por dia. Tem né? limites. Tem limites, né? Mas dá do indivíduo que quer dar o gás. Entendi. Né? Mas essa parte de entendendo que tem os limites, não vou forçar o cara a participar da reunião depois, né? À noite, de madrugada. Mas o chinês que vem pra cá, o cara tem. Assim, o chinês que é expatriado vem pra cá, aí ele... É a mesma coisa, todas as multinacionais chinesas. Os chineses que vêm de lá pra cá, aí sim. Eles são cobrados que participem da reunião lá com o chefe, com a equipe, que agendaram 3 horas da manhã, ele vai participar. Né? Então, isso tem. Mas falando dos locais, CLT brasileiro mesmo, então a pessoa tenta respeitar esse limite nosso, senão a galera espana também. Uhum. Né? Mas ter o comprometimento de cada um de querer dar um gás a mais. Agora, do outro lado, de vencer barreiras, assim, quando eu comecei como primeiro, o pessoal, CTE, me explica aí o que é CTE e toda a complexidade fiscal. Aí eu olhei assim e falei, Nossa. Cadê a área fiscal que o cara vem da Deloitte pra me fazer 3 PowerPoint e explicar? Não tem. E aí se vira. Né? Então, liga pro transportador parceiro e fala, quem que é o tax manager? Posso fazer um call com ele, com ela? E você vai, deixa eu ligar pro outro tax manager. Não dá pra me atender. Vai pro outro. E assim você vai. Porque se você não fizer, vai ter um chinês que nem sabe português lá na China que vai fazer. E em 2 dias vai fazer um PowerPoint explicando sobre tax do Brasil. E você estava aqui e não fez. Ele vai passar vergonha, né? Porque você quis vender dificuldade, que não dá. Vamos contratar uma consultoria? Eu posso até pesquisar 3 consultorias para fazer. A China fala, não, pedi para você me dar a solução. Não precisa contratar uma consultoria. E tem 2 dias para me responder. Então já fica uma dica aqui, quem precisar de suporte na área fiscal, tem um Tang aqui, hein? Que é especialista na área fiscal do transporte. Né? Sistema. complexo. Sistema, TMS. Né? Implementar um TMS. Tem o cara da TI, ou tem o cara que sempre viveu no transporte e tem tudo o sistema para implementar. Vira, faz você. Desenha o fluxo sistêmico. Né, a verbação de carga, tudo, desenha aí como que deve funcionar, integrar com a plataforma, troca de informações, qual deve ser a API. Desenha. Só pode ser a verbação de carga tem relacionado com seguro, então são termos da área de transporte que quem está fora. Então a verbação é assegurando a carga, né? Então eu preciso ir lá informar para a minha seguradora. A vistoria, entre aspas, que ele vai. libera a carga. Se houver alguma coisa, a seguradora vai pagar. Vai pagar. Então é isso que eu tenho que falar. Deixa eu perguntar uma coisa, uma curiosidade. Qual que é o produto mais comprado pelo brasileiro
e qual que é o produto mais comprado pelo chinês? Tem diferença? Tipo, você fala assim, por exemplo, a linha branca... Tudo, né? Mas o brasileiro, geralmente, aí vem da nossa experiência, aí é onde agora com o frete mais rápido, mais em conta, a gente começa a acessar, e a legislação de imposto também mudando um pouco, a gente era muito do se perder não tem problema. Então a gente era mais o perfil de comprador do baratinho. Coisa baratinha, né? Por causa dessa má experiência, desse trauma, então a gente era mais o baratinho. A pulseirinha, R$40, né? Mas assim, o que mais compra geralmente são os 3C. Os eletrônicos, até um drone, um projetor baratinho, os fiozinhos, carregador, brinquedo de criança. Esses são os que mais compram. Né? Aqui no Brasil. Os interruptor de automação, né? Ah, interruptor de refrigerante, né? As automações, LEDs. Né? A haste de apoiador. E na China? Na China aí tem tudo. Tem tudo. Aí tem tudo e a forma como o chinês comprar, muitas coisas legais assim, né? Quando você compra um produto para importar, né? Aí você vai ter a logística da China para o Brasil, mesmo que seja de container. Né? Tem o custo logístico e quando vende na China não tem esse custo logístico de uma transferência. Grande, né? Depois tem mais um imposto de importação para entrar. Então na China, eu pego como exemplo assim, camiseta de promoção 11/11, que é a Black Friday chinesa. Né? Para o funcionário, você toca assim e fala, caraca, tudo isso de algodão grosso assim, e aqui a gente é aquela super fininha que desbota. A caneta promocional de empresa, você fala, caraca, caneta tinteira, esse é o que tem lá para todo mundo pegar. Então, assim, ele tem acesso às coisas com mais qualidade e mais barato. Então, eles compram de tudo. Então, você ir lá para a China, então, a facilidade, as coisas que ele tem, às vezes, o purificador de água que regula o pH, R$25 mil aqui no Brasil, né? Lá é R$2 mil, R$3 mil. Você engata debaixo da pia de casa e tá todo mundo tomando uma água com uma tecnologia absurda de purificação e regular o pH. Bem mais saudável. Então, tudo. Desde um simples guarda-chuva, a gente chega e fala, nossa, esse mega guarda-chuva é normal para eles. Então, a gente tá muito acostumado em comprar produto do AliExpress vindo da China para cá, mas eu sei que tem um caminho reverso também que vocês trabalham, né? Então, um produtor local que quer exportar algum tipo de bem que é característico da região, vocês também suportam esse tipo de produtor para vender para a China também, né? Que é um mercado gigante, né? Como é que é esse processo de suporte? Que tipo de coisa vocês fazem para eles? Até onde vai o Alibaba andar de mão dada, né, com esse produtor que quer exportar seus produtos? Falando do Grupo Alibaba, nossa plataforma de marketplace, de e-commerce, tem mais ou menos 53% de share do mercado chinês. Então é a principal plataforma. Tem mais share do que o próprio Mercado Livre aqui dentro do Brasil. Né? Então é onde os chineses compram a maioria das suas coisas. Então é o Tmall. E aí o brasileiro para comprar da China para o Brasil, China para a Argentina, é AliExpress. O chinês lá na China nem sabe o que é AliExpress direito. Né? Então o que ele compra da Bélgica ou do Brasil para dentro da China? Ele usa o Tmall Global. Própria plataforma, né? Imagina, Mercado Livre Global. Né? Tmall Global. Então é onde o chinês acha qualquer coisa de qualquer lugar. Tem uma colega que gosta de cerveja, e ela vai lá e compra cerveja de outros países no Tmall Global. E aí, falando do brasileiro, então, a primeira coisa ele vai pensar assim, um fabricante de cápsulas de café. Como que eu acesso o mercado chinês? Como que o consumidor me acha, né? Tmall Global. E aí, essa plataforma, então a gente faz toda essa facilitação. Alguns pontos, né? Que a gente vai quebrando a barreira, pensando na experiência do cliente. O cara fala, bom, preciso traduzir para o chinês? Né? Só para você uma produção para mudar os rótulos, gasta mais ou menos uns R$20 mil pro cara. Meu Deus. Então, pro fabricante brasileiro. Não precisa, pode manter o mesmo rótulo, coisa que você já tem aqui. E o chinês até gosta. Receber um café escrito em português. É mesmo? Imagina, o chinês recebe um café escrito em chinês e fala, você tá falando que vem do Brasil, mas tá tudo experiência chinesa, né? Ele quer local, né? Uma cerveja belga, tá escrito lá, né? Então, assim, rótulo não precisa trocar. Depois você, precisa de um FDA, um Visa chinesa. Você pode usar o seu CIF do Brasil. Vai ter um time que vai validar com os originais. Se tiver liberado pela entidade reguladora do Brasil, pode vender na China. Então, entidade. É uma baita facilitação. E
deve ter muita gente que vende pelas plataformas que não faz ideia do tamanho do mercado que ele pode, que ele tem essa possibilidade, né? Sim. Imagina, ele não fica dependente de um mercado só, ele amplia muito o leque dele. Esse às vezes quando eu promovo, se você pegar a pergunta para a Dassault, né? Dassault, qual que é o seu plano de crescimento esse ano? 20%. Aí o time inteiro fala, como vai aumentar 1/5 da empresa, né? Fez alguma coisa diferente, fez uma fusão, aquisição, né? E então, assim, pensando localmente, você fala, 20% já tá bem agressivo, né? Falando de mercado chinês, aí é a expansão. E se expandir para um outro país, qual é o tamanho desse mercado chinês? A população é 7 vezes maior que o Brasil. Então, só fazer a mesma coisa, acessando lá, então você já tem 7 vezes maior de população. Mas, eu vou vender no e-commerce. Aqui no e-commerce, mais ou menos, penetração é 14% do varejo nacional. Na China, 51%. 51% do varejo está dentro do e-commerce. Então, metade das coisas que você compra, na média, você compra online. Então, 7 vezes 3, 21. Só do cara vender lá, poderia chegar até 20 vezes mais do que ele vende hoje aqui, de GMV. Então, dobrar é possível. É fácil. É bem possível. É fácil não, mas é bem possível. Né? Aí entra, voltando no produto, né? Como a China produz tudo, aí a pessoa pergunta, então, o que eu vou vender lá? Os chineses gostam muito das coisas naturais. E aí, a gente é um país agro, né? Então, por isso que eu falei, café, um açaí, um biquíni, modelo do Brasil. Brasileiro. Né? Brasileiro. Cosmético feito com óleos da Amazônia. Entendi. Né? Então, tem potencial. Doutor, a gente está caminhando aqui para os minutos finais aí do nosso episódio e eu queria fazer 2 perguntas para você, né? Primeiro, acho que deve ter muita gente que está ou começando agora ou está querendo expandir sua visão no mercado logístico. O que é que você recomenda para essas pessoas que estão aqui nos assistindo e querem evoluir como executivos, como profissionais da área? E você teve uma jornada, né, de aprendizado, de mudança de cultura, de tudo. O que é que você recomenda, dada a sua experiência, para esses profissionais que estão querendo evoluir, dar um próximo passo na carreira? Acho que uma das coisas é... Vai lá fazer uma missão China. Vai conhecer, porque a gente está muito limitado aos Estados Unidos e Canadá. Pra gente, o limite de onde pode chegar é o que a gente aprende, o que está mais próximo. Né? Ir pra Disney, lá nos Estados Unidos, Nova York, Califórnia, Europa. Esse é o nosso limite que geralmente a gente está acostumado a fazer. Porque a China tem a língua e 30 horas de avião. Né? Só de sair de porta a porta são 2 dias viajando. Então, poucas pessoas vão. Né? Mas quando você chega lá, ele já está num futuro diferente. Então, que nem a gente falou do Zé Delivery, né? Uma das experiências do cliente que ele quer é entregar rápido. Aí uma das formas é fazer o pedido sair do motoqueiro em 5 minutos se o cara não começar a fazer. Mas a China, Shenzhen, está usando o drone. Né? Então, mudando o modelo de negócio. Se você não tiver essas ideias, insights para mudar o modelo de negócio, né? Você vai ficar só esmagando o motoqueiro, o driver, tentando esmagar no limite que se tem. Né? Dentro do armazém, dando chicotada. Não dá, né? Tem tecnologia. Então, o drone ele reduz em 15 minutos o tempo de entrega. Né? Mais outras experiências do cliente. Eu não quero encontrar com o driver. Né? Então, chega num locker, desce o pacote, você pega numa portinha. Então, tem toda uma experiência. Então, assim, você indo lá para a China, a sua cabeça expande e aí você, como gestor ou empresário, você volta para cá e você já está inovando sem precisar inventar a roda. É só, você vai mapear se tem demanda ou não para esse mercado, ajustar um sistema ou um modelo de negócio, como conectar com as leis brasileiras para poder faturar. A realidade local, né? Eu tenho que nem o Smart Locker. Né? O Grupo Alibaba é a maior empresa de Smart Locker do mundo. Né? Na Europa, a gente ajudou a DHL a expandir com nossas tecnologias. E aí, a hora que você vem para cá, é com a parte fiscal. Como que eu coloco um locker no prédio? Tem que mudar um KNAI. E aí, mas colocando o locker, o que eu tenho que assinar com o cara do prédio? Tem que ter um contratinho lá de comodato. Né? E para a plataforma usar? Né? Precisa abrir um CNPJ em cada cidade, cada estado, para poder colocar o locker naquele lugar. Né? Aí você tem que fazer um outro KNAI. Então, tem modelos de negócio, né, que você tem que adaptar. Né? Falando só de tax, mas tem sistema, depois tem todo o resto. É importante o que você falou, de assim, tem coisas que a gente não precisa quebrar a cabeça para tentar inventar. Já existe, na verdade,
Eu acho que é muito esse lance de tenha... Buscar no lugar certo, né? vai pra um lugar que já tá no futuro, cara. Não só no fuso horário, não, mas literalmente no futuro. Vai pra lá ver o que esses caras estão fazendo, que às vezes aquilo já vai te cortar tanto caminho de inovação que é impressionante. E antes de entrar na pergunta derradeira, tá, do nosso podcast, que é o tema do nosso podcast, eu queria propor algo, Tang, aqui para você, pro Sartorelli, pro André, da gente, de repente, fazer um webinar, né, aqui nós, e aí, acho que é um tema aqui que tem tudo a ver como atender o cliente, tem a ver como prever o que é que ele vai querer, tá, previsão de demanda. Acho que a gente poderia, não sei, Sartorelli, fazer um webinar. Então, se você quiser participar desse webinar, a gente vai colocar aqui nos comentários embaixo, no YouTube, né? YouTube. No Dassault Systems Latam, então vai estar lá no YouTube, nas plataformas que a gente tem, vai estar lá a chamada para o webinar sobre Demand Planner, que vai estar aqui o Sartorelli, que é um especialista no assunto, né? Para estar junto com a gente nesse webinar, e Tang está convidado também para poder fazer parte desse webinar. Ok? Ok, combinado. Obrigado pelo convite. Pergunta derradeira. Se tudo muda, onde a logística para? A logística nunca para, Opa. né? É sempre evoluindo. Legal. Então, acho que que nem 4 dias de entrega, pode ser 3, né? Como ajustar isso. Mas eu acho que falando de automação, né? Tecnologia e automação. Já tem um monte de empresas chinesas já vindo para cá falando de logística, né? Com sorters chineses. Né? Então, o sorter antes, né? Era só os europeus, americanos que eram sorter bom, agora tem o chinês, tem suas automações de sorter, e aí com custo mais baixo. Então, tem que trazer inovação e tecnologia. Falando de logística, né? Agora a gente já tem AGV, vamos pensando assim, tem lá um Cajamar com um sorting center. Okay. Uhum. E aí, modelo de negócio, para você atender a rápida entrega, tudo, é ter hubs dentro da cidade, Hub urbano. né? Hub urbano, para que os motoqueiros, o drive, o fiorino, só rode um raio de 5 km, 10 km, fica mais próximo. E a transferência é um caminhão VUC. Na China já tá com AGV. AGV já fazendo? Já. Entendeu? Por quê? Porque você começa a resolver o motor, né? O motorista. O que é o AGV para quem é de marketing? É o veículo sem motorista, vai. Isso é... Veículos autônomos. Caraca, sério? Imagina o VUC. Ponto A para B fixo, né? Então não tem muita... Fantástico. Fixo, mas tem trânsito, tem trânsito, tem moto Você passando. tem motoqueiro chutando entendi, mas, retrovisor. E o sorter, só para falar no vocabulário, o sorter, ele vai lá na prateleira e bota no caminhão sem contato manual. Vai, uma maneira simplista de falar. Mas falando Não que eu não soubesse, gente, é só para, né, Tá perdoado. só para exemplificar melhor, né? Mas imagina o VUC sem a cabine do motorista, só com o quadrado Só atrás, o caixotinho. as 4 rodas, e assim ele faz a transferência do Cajamar para lá Totopé, um hub do Totopé. Ele vai lá transferir e ele vai fazer essa rota. Não vai reclamar, não, né? É tudo com inteligência artificial, né? Então tem as câmeras. Não vai beber. Não vai beber. E ele vai lá e faz essa transferência até o hub. Então a gente já tem também um caminhão autônomo fazer essas transferências. Quanto tempo será que isso para chegar aqui no Brasil, hein? Daqui a sei. pouco nós estamos vendo um monte de caixotinho andando por aí. Tem a regulação primeiro, né, André? Como típico. Fantástico. Regulação. Primeiro, né? Bem, então, a gente queria agradecer a tua presença. Acho que foi enriquecedor aqui. Muito bom bate-papo, né? Eu sou suspeito de falar, né? Então, que é o primeiro contato com o Tang, eu já convivi com o Tang há alguns anos, vários anos, né? Então a gente foi parceiro em experiência passada, de verdade. Então eu queria agradecer a tua presença e dizer que foi enriquecedor. Bate-papo, aprendizado, sempre com você aprendizado. E aí, André, contigo, uma baita aula. Obrigado pela oportunidade de te ouvir um pouco, aprender bastante. Né? Eu acho que a lição que fica aqui, gente, tirem um pouco ampliem um pouco as barreiras, né? Não se limitem a Estados Unidos e Europa, o mundo ocidental. A gente tem um Oriente aí com muita coisa para ensinar pra gente também. Essa troca acho que é importante. Então, esse é o primeiro de muitos episódios que a gente está gravando, né? Então, quero deixar de novo o convite para vocês. Entrem nas nossas redes sociais, da Dassault Systems Latam. Logo, em breve, vai ter uma série super importante aqui do 3DS Cast focado no tema de logística. Então, convido vocês a assistirem. Obrigado de novo a todo mundo aqui. E é isso, galera. Até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau.